Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos celebrar hoje o culto da Reforma. Lembrando então os 505 anos da Reforma da Igreja, da Reforma Protestante. Eu quero saudá-los, saudá-las, uma palavra bíblica de Paulo, quando ele escreve a segunda carta à comunidade de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repito, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa palavra também sempre possa estar conosco, para que também possamos entender e também receber a graça de Deus. E essa graça se chama salvação, não por méritos, não por conquistas, mas de presente. E a partir desse presente é que nós também precisamos aprender a viver a nossa vida alegremente no Senhor. Estamos aqui reunidos nesse domingo em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Gostaria também de agradecer ao pastor Ivário e também ao pastor Aldemes, pastores eméritos, que aceitaram o desafio e o convite também de estar conosco, celebrando juntos esse culto da Reforma. Também destacar a presença do pastor, colega Pedrinho, sua esposa. Sejam bem-vindos, demais visitantes. Que bom que a comunidade pode estar reunida num dia tão importante como esse. Obrigado à equipe de música, também à equipe de projeção. E eu convido para nós cantarmos agora como comunidade o hino 496, Dai graças ao Senhor. 496, Dai graças ao Senhor. Bom dia, o pastor pediu só que eu comentasse com vocês que os hinos que cantamos, os cânticos que cantaremos nesse culto, são todos da época da Reforma, né? Século XVI e primeiros 20 anos do século XVII. Então todos eles são contemporâneos à época da Reforma de Martinho Lutero. O primeiro foi uma versão como era feito em Castelo Forte, mas a época da Reforma mesmo, mais livre, ritmos pensando em música do século XVI. Essas músicas, se repararmos no texto, não são os textos que cantamos muito hoje, mas eles falam muito em morte, em demônio e Satanás, porque era a linguagem e era a teologia da época. Então, se vocês observarem, os textos passam por essas mensagens também. (496) Dai graças ao Senhor.
oração para esse culto comemorativo da Reforma é uma oração de Martinho Lutero, adaptada para os nossos tempos. E eu faço essa oração no singular, esperando que ela seja assumida por cada um de nós que estamos aqui. Meu Senhor, reconheço que sou como um vaso que necessita muito ser preenchido. Preenche-me, Senhor, pois sou fraco na fé. Fortalece-me, pois sou frio no amor ao próximo. Não tenho fé firme, pois sou acometido de dúvidas. Não consigo confiar em Ti inteiramente. Ó Senhor, fortalece minha fé e minha confiança em Ti. Tudo que eu tenho és Tu, Senhor. Se eu tivesse muitos bens, ainda assim seria pobre. Mas Tu és rico, Senhor, rico em misericórdia e poder. Eu sou pecador, Tu és justo. Comigo está a doença do pecado e em Ti está a justiça plena. Por isso quero ficar contigo. Nada tenho para te dar, mas sei que de Ti tudo posso receber. Então, Senhor, aceita-me como sou e não me deixes permanecer como sou. Transforma-me pelo Teu perdão, peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E também em nome do Salvador, Senhor, peço que me capacites para ouvir com atenção a Tua palavra e que ela me seja sempre lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Amém. Nós queremos agora cantar a canção 513, Deus, o Teu Verbo. 513, Deus, o Teu Verbo. Para este culto da Reforma, nós temos prevista a palavra bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33. Como são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido para quem pudesse colocar em pé e numa só voz aclamar essa palavra do Senhor, cantando juntos aleluia.
tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas porém, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, e pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhuma delas cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos e muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado pela leitura, a comunidade pode se sentar. E nós agora queremos cantar a outra versão, a forma B do Castelo Forte, 483. E essa versão agora é uma que já é bem mais atual, aspas, que é do século XVIII, harmonicamente do século XVIII, que é que nós cantamos até hoje nos nossos cultos. Assiste
ouvir agora a segunda palavra bíblica prevista para esse culto da Reforma, que se encontra na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, 12 e 13. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Gostaria de repetir. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando obedeceram sempre quando estava aí, devem me obedecer mais, muito mais, agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós durante esta mensagem, mas para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu me lembrei essa semana de uma história de um pastor quando estava fazendo o ensino confirmatório com sua turma, e justamente na semana da Reforma ele falou bastante com os confirmandos sobre o que foi o movimento da Reforma e explicou bastante da Reforma então para aqueles jovens. E no final da aula ele disse para os alunos: olha, vocês falam para o pai, falam para a mãe, falam para a família de vocês que domingo tem culto, e nós vamos falar nesse culto muito sobre a reforma da igreja. E assim, um dos guri, Joãozinho, quem sabe, foi para casa e o pai perguntou: e aí, como é que foi o ensino confirmatório? Foi bem, pai. E o pastor mandou um recado para nós, disse que nós é para ir no culto, que lá vai se falar sobre a reforma da igreja. E aí aquele homem ficou bravo e disse: mas pastor, de novo quer reformar a igreja? Ela sempre foi reformada, não faz nem 2 anos, né? Muitas e muitas vezes nós confundimos mesmo a reforma do patrimônio com a reforma da igreja. O que significa este movimento da reforma da igreja? Reforma constante. Nós temos diante de nós hoje o desafio de pensar e refletir um pouco sobre a reforma, sobre os 505 anos que nós estamos completando. O que isso significou, o que isso significa, como nós temos levado isso também para as nossas vidas. Se nós olharmos para as palavras de Paulo a Filipenses 2, 12, principalmente o 12, mas também o 13, nós podemos dizer que o Paulo nos fala muito em obediência, com temor e com tremor. Quem conhece um pouco da história deve saber que o movimento da reforma não foi algo pacífico, não foi assim como clicar de dedos e aquilo aconteceu. E foi um período muito complicado. Muitos antecessores, precursores da reforma, inclusive, foram mortos, perseguidos, pessoas foram mortas. E Lutero,
estava também num grande dilema. Poderíamos pensar essas palavras também, temor e tremor, para o próprio Lutero, que teve uma educação muito rígida, já nos próprios pais, nos colégios onde ele passou e assim por diante, onde só se falava de uma igreja ou de um Deus que é juiz, que condena, que cuida no sentido daquilo que nós de fato fazemos, onde não era anunciado um Deus da misericórdia, da graça e do amor. E Lutero viveu esse temor e esse tremor também pensando na questão da morte. Querida comunidade, refletir este dia é comemorar a perseverança na fé. Lutero perseverou na fé. Lutero queria achar respostas, porque para ele muitas coisas não estavam conforme ele achava que precisavam estar. 505 anos atrás, Lutero mostrou ao mundo a sua coragem e a sua fé determinada. Sim, muitas e muitas vezes pediram para Lutero desistir e se retratar. Inclusive ele disse: se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu me retrato. Como aquele homem foi tão corajoso e tão convicto, ele enfrentou muitos perigos em defesa da fé. Poderia ter sido mais um daqueles mártires da Reforma. E o versículo 12 foi uma base para Lutero: obediência com temor e tremor. Lutero não só recebeu, mas também se agarrou ao presente da salvação, pondo esse presente na prática da sua vida. Ou seja, a redescoberta da salvação graciosa foi o centro da ação da reforma de Martinho Lutero. Mas o que é a salvação? Nós temos nos dado conta de receber sempre de novo o presente da salvação. O autor da salvação a gente sabe, é Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz como último sacrifício pelo pecado da humanidade. O ser humano é o alvo da salvação de Deus. A salvação é a vida eterna ao alcance de todos, sem termos que pagar por ela, sem termos que lutar por ela. Lembrando que foi uma época onde que se vendia indulgências, onde se enganava o povo, onde se vendia a cadeira do céu em nome da fé. Talvez, se nós pensarmos isso também para os nossos dias, será que nós também não, às vezes, usamos a fé para defender, às vezes, aquilo que queremos, para esconder, às vezes, o erro e assim por diante? A reforma nos diz que basta aceitar como presente graça. Paulo exorta no texto de hoje: ponham em ação a salvação de vocês, vivam dignamente. O que significa pôr em ação a salvação de vocês? Quando esta frase eu li ela pela primeira vez, eu pensei: poxa, isso tem um sentido muito grande. É aquela velha história que eu conto às vezes aqui, como uma criança se encanta quando ela ganha um presentinho, um packet, qualquer presente.
às vezes pequenininho, mas ela recebe aquilo com tanta alegria. Dá um abraço, dá um beijo, diz obrigado e já começa a querer abrir e a descobrir o que tem lá dentro. Quando nós ouvimos esta palavra de Paulo, põe a sua salvação em prática, em ação, é justamente isso. Vivam esta salvação na vida de vocês. Recebam esse presente com alegria na vida de vocês, na vida de cada um de nós. Para Paulo, tanto para Lutero também, foi importante conhecer Jesus e entregar-se a Ele em total obediência. Existe uma diferença muito grande entre conhecer a respeito de Jesus e conhecer Jesus. Por esta entrega completa de Paulo e de Lutero é que veio a coragem e a vontade de fazer diferença na história. Quando eu falei no início que nós somos uma igreja em constante reforma, e a nossa fé precisa estar em constante reforma, é estarmos abertos, é estarmos dispostos a não pensar sempre igual e não agir sempre igual, mas também deixar-se moldar pelo Deus que muitas e muitas vezes nos mostra caminhos e alternativas e nós usamos meio viseiras e sempre queremos seguir da mesma maneira. Talvez nós pudéssemos nos perguntar hoje: Jesus é o mesmo Cristo, o nosso Salvador? Ou ele não passa para nós de um extraordinário personagem histórico? Então, se Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Messias, então vamos aceitar este presente com alegria e vamos viver e aproveitar esse presente e compartilhá-lo e vivê-lo também com os nossos irmãos. Se Jesus é a salvação, então vamos aceitar essa graça e viver conforme a vontade de Deus. E para finalizar, eu quero trazer uma pequena história, que um pouco eu vou lê-la, ela tem muitos detalhes, eu hoje não me atrevo a contar ela totalmente, mas eu vou lê-la para a gente poder entender cada detalhe. Após o culto, uma senhora convidou o pastor para ir à sua casa no dia seguinte. Ela precisava conversar e prometeu preparar um bolo e um café. No outro dia, a mulher recebeu o pastor. A mulher abre o coração dizendo: pastor, eu oro de joelhos durante horas. Eu confesso os meus pecados, eu quero Jesus em minha vida, mas eu não consegui essa paz com Deus. Eu devo orar mais, pastor? Eu devo jejuar mais ainda, pastor? E o pastor diz: a senhora fez certo em orar e confessar seus pecados, pois Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o rejeitarei. O que lhe resta fazer agora é crer nessas promessas. Então a senhora terá paz de Deus. E a mulher pergunta: o senhor acha que se eu jejuar o dia inteiro terei paz com Deus? Não, minha senhora, respondeu o pastor. Já que se arrependeu dos seus pecados e quer Jesus e que Jesus governe a sua vida, não é necessário jejuar. Basta acreditar que foi salva. Mas a senhora argumenta outra vez: será que orando uma noite inteira eu encontraria a paz de Deus? E o pastor, quase desistindo de explicar o significado de crer, ela lembrou-se do bolo que veio e lhe veio uma ideia e disse: estou com muita fome agora. Você pode me trazer um pedaço de pão?
Sorrindo, a mulher respondeu: pastor, não se lembra que prometi que faria um bolo? Está aqui, na sua frente. Sirva-se à vontade e coma. Parece que o pastor não havia entendido e pediu de novo: minha senhora, eu estou com muita fome. Pode me dar um pedaço de pão? Pode até ser um pão seco, pois a minha fome é muito grande. E admirada, a mulher respondeu: pastor, não me compreendes? O bolo está aqui na sua frente. Sirva-se, pegue. E o pastor então disse: minha senhora, espero que o meu comportamento possa servir de lição. Enquanto eu pedi alguma coisa para comer, tudo já estava preparado, e muito melhor do que eu necessitava. O segundo passo é fazer uso daquilo que me bondosamente foi oferecido. Assim, Jesus preparou tudo para nós. Fé é nada mais do que pegar o presente que Deus lhe ofereceu. Então a mulher compreendeu, agradeceu a salvação gratuitamente recebida. Sim, é isso que nós comemoramos na Reforma. É nos darmos conta que a salvação, a vida eterna, o reino de Deus nos veio gratuitamente, graciosamente. Basta a gente estender a mão e recebê-la e viver a alegria de receber esse presente da graça de Deus. Amém. Eu convidei os pastores e também o pastor Treblin. Gostaria que vocês viessem aqui na frente. Eu convidei eles para contar alguma história daquilo que eles já viveram em suas paróquias, no seu período de trabalho, né? Algo sobre a reforma, algo curtinho, cada um vai trazer alguma experiência. Por favor, venham aqui na frente, os três juntos, né? A gente fica aqui junto e para também as câmeras poderem pegar vocês. Quem começa? Bom, apenas um pequeno depoimento. Eu sou um luterano raiz. Desde pequeno, eu ia junto com a minha mãe para os cultos de reforma. Esse era um culto, a gente morava no interior, Maratá, e lá tinha também uma sede paroquial, então sempre no dia da reforma, então em Maratá tinha esse culto especial. E para nós luteranos, não só para os meus pais, era um dos cultos mais importantes, tal qual o culto do Natal, tal qual o culto de Sexta-feira Santa, e do culto de reforma também se fazia muita questão de participar. Então, desde cedo, eu aprendi. A minha mãe, uma pessoa simples, mas ela sempre procurava nos contar. Digo nós, porque eu sou irmão gêmeo, era irmão gêmeo, e então, para nós, né, o que acontecia no culto? E a minha mãe era realmente assim, muito espirituosa. Então, desde cedo, ela ensinou para nós realmente o que aconteceu no dia da reforma. Então, eu, quando ingressei no ensino confirmatório, eu já conhecia algumas coisas sobre Martinho Lutero, né? Eu sabia que ele era um padre, um monge, né? Muito corajoso, enfrentou autoridades, enfrentou demônios, como nós cantamos no hino Castelo Forte, né? Mas foi muito corajoso. E também, como os cultos eram em alemão, Hochdeutsch, eu, na verdade, não aprendia nada, né? Mas aprendia os gestos e a minha mãe então traduzia. E eu me lembro que ela disse uma vez para nós que a reforma ela tem 4 pilares. 4 pilares que Lutero colocou e disse: olha, a igreja, para ser verdadeira, ela tem que estar fundamentada não em cima de areia,
Mas ele, por exemplo, então ele mencionou e realmente ensinou ao povo, né, especialmente essa nova igreja, essa nova membresia, que a igreja, em primeiro lugar, porque, como disse o pastor Edson na sua prédica, tinha muitos problemas naquele tempo. As pessoas estavam afastadas de Deus, não liam mais a Bíblia, né? Liam outras coisas, né? Livros também religiosos, mas propriamente a Bíblia, ela estava relegada para o segundo plano. E Lutero disse: olha, em primeiro lugar, um cristão, para estar informado e para se formar, é a Sagrada Escritura. A segunda coisa, estou só falando assim por cima, é ter Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, como Salvador. Então, na época também se adorava, né, outras autoridades, né, outros santos, uma coisa assim muito comum. E Lutero então disse: olha, unicamente, somente Jesus Cristo pode ser o nosso Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, ele falou: tudo isso vem de graça, é um presente de Deus, para a gente ser salvo, para a gente ser amado por Deus. Não precisamos fazer primeiramente um monte de coisas, né, para merecer alguma coisa. Não, Deus nos dá de graça, apesar de sermos pecadores. Lógico, quem recebe de Deus também sempre tem como atitude agradecer. Quer dizer, a gente faz alguma coisa, a gente participa da igreja por gratidão e não por querer merecer alguma coisa. E em quarto lugar, ele colocou a fé. A fé, né, exatamente a historinha que o pastor Edson contou, né, no fim da prédica dele, nós temos que crer, né, aceitar que isto realmente é verdade. Não podemos ficar apenas na teoria. Muitas vezes, e hoje assim, muitos cristãos estão apenas na teoria. Podemos saber muita coisa sobre a igreja, sobre a reforma, mas sem praticar, na verdade, o que um dia aprendemos. A diferença é quando vivemos a fé, quando colocamos essa em prática, aí verdadeiramente somos cristãos. E deixo apenas uma pergunta da minha parte agora: será que nós estamos seguindo em nossas vidas quais são os pilares que estão realmente nos mantendo na vida cristã? Temos esses pilares ou nós já trocamos esses pilares? Temos outros pilares que nós consideramos, quem sabe, mais importantes do que esses que Lutero colocou. Pensemos nisso. Amém. Obrigado, pastor Hilário, pela mensagem, nos reforçando também da importância dos pilares da reforma. Muito obrigado. Quando alguém me diz que as crianças do passado eram mais comportadas do que as de hoje, eu não fico assim 100% convencido. Porque meus irmãos, meus 3 irmãos e eu, andávamos muito trabalho e às vezes as coisas eram tão complicadas para ela que, além das lidas da casa, ela ainda tinha que tirar leite, tratar das galinhas, dos porcos e cuidar da horta, ainda lavar roupa numa pedra no rio e ainda costurar as coisas para a família. Eu não estranho, de vez em quando ela dizia: olha, Deus está vendo. E por causa disso que ela dizia para mim, Deus era tipo um investigador, um juiz, um guarda que ficava me observando, pronto para anotar no caderninho dele as coisas que eu estava fazendo para depois então me cobrar. E para piorar as coisas, na nossa sala tinha um quadro, que eu não sei de onde veio, mas eu acho que de alguma outra denominação, onde deixaram aquele quadro lá em casa: caminho largo e caminho estreito, que era baseado então em Mateus 7, acho que 13 e 14, se não me engano. Talvez alguém aqui conheça esse quadro. E eu ainda não sabia ler, mas eu olhava para aquele quadro e ele praticamente já me dizia tudo. O caminho estreito, difícil, mas levava para a salvação. O caminho largo, fácil, tranquilo, com divertimento e com festa, mas terminava no inferno.
E isso me maltratava demais, às vezes me tirava até o sono. E para piorar, lá em casa tinha um fogão a lenha. E aí quando eu olhava aquela lenha ardendo no fogo, aquela lenha queimando, eu ficava imaginando como é que seria eu no inferno. Porque eu tinha certeza que eu ia para o inferno do jeito que eu era. Então, para mim foi muito libertador, talvez meio parecido com o que aconteceu com Lutero, quando eu descobri algumas coisas na Bíblia, quando me disseram algumas coisas. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu li na Bíblia, nós encontramos em 2 versículos de Romanos 7. Eu leio esses 2 versículos, Romanos 7, versículo 15 e versículo 19. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. E quem disse isso e quem escreveu isso foi Paulo, falando de si mesmo. Então eu me senti parecido com Paulo. Eu sou assim também. Uma pessoa que quer o bem, eu nunca quis fazer o mal, nunca quis andar errado, mas eu não tenho como apresentar para Deus uma pessoa santa. Santificado sim, mas santo de jeito nenhum. E outro texto eu encontro em Efésios 2, 8 a 10, que me é muito importante também. E assim nós lemos lá: pela graça de Deus, ele disse para os Efésios, pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E essa fé não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-lo pela salvação, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Portanto, também para mim aqui fica claro, não é o que nós fazemos que nos salva, ou o que nós deixamos de fazer, mas é o que Jesus fez por nós. E o que nós fazemos é em gratidão, com gratidão. É a resposta à salvação que Ele nos deu. Isso eu me lembro muito da Reforma e agradeço que o Martim Lutero descobriu isso para nós. Porque senão eu viveria atormentado até hoje, até o fim da vida. Obrigado, pastor Andemes. Para o pastor Clebinho. Bom dia. Bom dia. Eu sou o pastor Clebinho, eu moro aqui em Tramandaí há 10 anos, mas uma parte ainda em Santa Cruz, todos os meses. Esse vai e vem aí me impede muito de assumir compromisso, aqui ou lá. Eu me lembro que numa época, nos anos 90, num culto de bodas de confirmação de ouro, de diamante, e confirmandos de 1921 até 1940, estávamos reunidos no ano de 1990. Só faltou de 1921 porque o homem morreu 2 meses antes. E de ano de 1933 não veio ninguém, não sabemos porquê. E numa rodinha de conversa, eles lembraram os exames de confirmação que eles fizeram antigamente. Sabe aqueles exames, não sei se vocês se lembram, que os jovens iam na frente da comunidade para responder perguntas que o pastor fazia. E no meu tempo para trás era tudo em alemão ainda por cima. E numa dessas rodinhas de lembrança, alguém disse: aqui tem um colega que deu uma resposta memorável. O pastor perguntou sobre os mandamentos
O terceiro é o santificar no dia e no culto cruzado. E perguntou lá para o velho Princeton, o que a gente não pode fazer no domingo? Ele respondeu, o tamanho dele, a gente não deve comer feijão. É alemão, só nós estamos com a cara boa nessa. Tinha razão, é cultura, tradição da cultura alemã, de aos domingos não fazer o feijão. Eu tinha razão. Mas a lembrança dessa conversa, do ensino confirmatório, meus colegas também lembraram tudo isso, me faz lembrar que eu conheci a minha igreja com 10, 11 anos. Antes disso eu era coroinha da igreja católica. E aprendi a partir dali que a ISLB, esta nossa igreja, é a que mais lê a Bíblia no Brasil. Eu digo ler a Bíblia com a Bíblia aberta e deixando ela falar. Não tem nenhum encontro nessa igreja de 2 ou mais pessoas que não comece sem antes a leitura de um texto da Bíblia. Mas eu repito, a Bíblia aberta, a Bíblia folheada e não aquela Bíblia no sovaco debaixo do braço. E como filha da reforma, a ISLB sabe que a Bíblia, pastor Ivair, a Bíblia é um dos 4 pilares da vida cristã, da vida da fé, da libertação, da salvação. E isso me fez pensar em minha vida toda, como pastor também. Hoje eu sofro alguns problemas de saúde, e se justifica, porque desde o início, lá em 1972, eu não dormia de noite quando eu sabia que tinha um membro descontente com alguma coisa. Eu tinha que correr atrás para primeiro ver o que era, para botar tudo em dia. E esta vontade de consertar, de trazer, de melhorar, de apaziguar, me acompanhou a vida inteira, nesses 40 anos de ministério. E na verdade eu levei uma vida inteira para aprender que eu não sou o salvador do mundo. Eu tive que ficar doente para aprender de que não dependia só de mim. O que eu mais adorava fazer em certos anos era o ensino confirmatório. E eu tinha prazer de dizer para os meninos e as meninas: quando você estiver em casa hoje, vão lá na frente do espelho e digam para si mesmo: Deus me quis, Deus me quer. Lá em Isaías, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E isto também eu fiz, e toda a vida também, dizendo para mim, e aprendi com isso, e para as comunidades: olhem para vocês mesmos, ou no espelho, olhem para mim e se convençam de que vocês são frutos do amor de Deus. Vocês não são frutos só do seu próprio esforço, de sua própria dedicação. Vocês são frutos daquilo que Deus fez de vocês. E fez de cada um de nós, em princípio, pessoas boas. E aí, qual é o nosso papel? Corresponder a essa escolha de Deus. Eu te escolhi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, e eu vou responder com a atitude da minha fé. Conforme Tiago, a fé com obras, a fé que se espelha em obras. Mas a fé é uma resposta daquilo que Deus fez para mim e para ti na tua vida. E acho que a grande lição da reforma é justamente essa. Lutero, que conforme vocês falaram, que também se sacrificou, que se imolou, querendo agradar a Deus, descobriu: peraí, mas Deus já fez por mim. Nós cantamos isso. Deus já fez por mim. Eu apenas vou corresponder.
E aí eu dizia para o pessoal, eu digo para vocês, olhem para vocês, vocês não são qualquer coisa. Vocês não são qualquer um ou qualquer um. Vocês são escolhidos por Deus. Vocês são imagem de Deus. Vocês são um braço estendido de Deus para dentro da sociedade onde vocês vivem. Esta foi a lição que eu aprendi no ano passado. Eu desejo que ela se realize em nossas vidas até o fim, ou pelo menos enquanto durar. Obrigado. Muito obrigado, pastor Firmino. Eu gostaria só de aproveitar, queres ler essa mensagenzinha que tem no celular aqui? Ela circulou essa semana e eu acho que ela tem bastante a ver com o que a gente está falando. Nós, só dizendo assim, eu não tive dúvida que seriam depoimentos tão bacanas, histórias tão bacanas a respeito da reforma. Bom, eu recebi essa mensagem do pastor Aldemes. Você postou no grupo lá de Pinhal. Mas depois eu vi que começou a viralizar. Muito bem, isso é bonito, exatamente. Isso é missão, né? Missão. E de fato, está viralizando de uma forma fantástica. Mas eu tinha aqui comigo, eu fiquei preocupado, né? Eu estava me prolongando demais. Mas eu ia ler essa frase justamente no fim. Nós somos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós temos relações ecumênicas com outras igrejas, que nós também respeitamos, igrejas realmente boas teologicamente, e quando podemos e temos verdadeira comunhão com eles. Né? E lógico, tem assim igrejas que são um pouco estranhas a nós, com as quais temos dificuldades, temos que reconhecer isso. Mas quem é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana? Aí então, uma pequena frase. A IECLD é a minha igreja. Eu a admiro, amo e cuido, pois sei que é séria em seu testemunho. É bem isso aí, tá? Poderíamos fazer um longo discurso em cima disso aí, mas é uma igreja séria. Ela tem um lindo testemunho. Obrigado ao depoimento de vocês. Diante disso que nós ouvimos e também refletimos hoje com o complemento tão especial dos colegas, nosso muito obrigado. Queremos agora também professar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar e nós ainda queremos cantar a canção 498, Conosco Fica Fiel Jesus, 498. Conosco fica
nós gostaríamos de convidar a toda a comunidade para no próximo domingo nos encontrarmos em Mariluz, às 10 horas da manhã, onde teremos um culto de ação de graça pelos 50 anos, então, de presença da IACLB, de presença luterana, então, em Mariluz, no município de Imbé, e aqueles balneários da região. Então, próximo domingo, às 10 horas da manhã, lá, culto, e 11h30, descerramento de uma placa comemorativa, então, aos 50 anos, e ao meio-dia, almoço da comunidade sendo organizado. Temos alguns representantes aqui, né? Podem conseguir já convites antecipados a R$35 o valor do almoço, e a parte da tarde, então a partir das 14 horas, uma tarde dançante, para quem gosta também de dançar um pouquinho, tá bom? Então, próximo domingo nós não teremos culto aqui, tá? Não teremos culto aqui às 9. Nós vamos também colocar um cartaz, vamos avisar isso durante a semana. Nós vamos todos nos reunir, nos integrar lá, fazer um grande encontro, um bonito encontro, celebrando os 50 anos da presença luterana no litoral de Imbé, Mariluz, aqueles balneários. Quem me pediu a palavra foi a Gabriela, e se mais alguém tem algum aviso, levante a mão, ou faça um sinal, ou venha até aqui. Teste. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como hoje a gente está comemorando, né, a Reforma Protestante, há 2 anos atrás, nos 503 anos da Reforma, a Paróquia Litoral Nordeste aqui fez um material online. A gente fez a Semana Luterana. E todo esse material está lá no nosso canal do YouTube, Paróquia Litoral Nordeste. É um vídeo que foi postado em outubro de 2020, mas eu compartilhei o link do vídeo no grupo da comunidade, aqui da comunidade Bom Pastor. Quem quiser participar do grupo da comunidade também pode me procurar, que eu adiciono o WhatsApp da pessoa no grupo. E eu convido vocês para assistir o vídeo, os vídeos da Semana Luterana, em especial o vídeo do Panorama da Reforma, que eu e meu pai a gente fez nessa semana online, que conta um pouquinho sobre essa história da Reforma, sobre os pilares, sobre Lutero, sobre a esposa dele. Se eu não me engano, a gente fala um pouquinho também sobre alguns antecessores de Lutero. Um exemplo foi o John Huss, que ele foi da época de 1400 e alguma coisa, 100 anos antes de Lutero, já estava acontecendo sementes da Reforma, porém o Huss, se eu não me engano, foi queimado na fogueira, e 100 anos depois apareceu Lutero e conseguiu fazer o que hoje a gente tem, né? Então, se eu não me engano, isso a gente fala no vídeo. Então, quem conseguir assistir lá no canal Paróquia Litoral Nordeste, é um vídeo de 2020. Obrigada. Obrigado pelo ambiente. Boa festa. Quem quiser ver de novo, né? Ouvir de novo, participar de novo. Mais algum aviso? Não? Então eu convido o pastor Ivário para nos conduzir a oração. Convido a comunidade para quem puder ficar de pé também. Oi? Podemos sim. Depois a gente fala. Louvado sejas, Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais. Hoje fomos recordados em especial da tua fidelidade e misericórdia que demonstraste à tua igreja através de tempestades e perigos mais internos do que externos. É tão bom saber que tu és o Senhor da igreja. Ajuda-nos a superar toda desordem e separação, a permanecermos fiéis na fé apostólica, a nos apoiarmos com firmeza no fundamento da igreja, que é Cristo Jesus.
Guarda-nos da pior de todas as desgraças, a descrença. Compadece-te dos que são perseguidos por causa do Evangelho. Lembra-nos sempre de que com todos os teus filhos na terra confessamos um só Deus e Pai, um só Senhor e Mediador, um só Espírito e uma só esperança de nossa vocação celestial. Obrigado por todos os irmãos na fé, pela comunhão dos santos que perpassa as denominações, os povos e os continentes. Dá o teu Santo Espírito para que vivamos alegres essa comunhão. Guarda-nos de todo sectarismo, hipocrisia e menosprezo de irmãos que pensam de maneira diferente do que nós. Vem, Senhor Jesus, estabelece o teu reino, em que haverá um só rebanho, um só pastor. Queremos também, esta oração, lembrar e interceder por pessoas que se encontram doentes, pessoas enlutadas, pessoas desanimadas. Dar-lhes forças, coragem. E ainda por último, lembramos que hoje é para todos nós, aqui no Brasil, um dia muito especial. Dia de eleições, onde vamos escolher justamente lideranças, governantes que vão dirigir esse país a partir de janeiro. Dá a todos nós consciência que tu possas realmente eleger através de nós aquelas pessoas que vão ter depois olhos para todos, especialmente pensando na justiça e pensando sobretudo nos mais necessitados. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus, que nos ensinou a ensinar esta bela oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos sentar. Eu acabei esquecendo há pouquinho de anunciar as ofertas. Hoje, então, a oferta é uma oferta nacional e destinada, então, para a missão com literatura evangelística. Uma oferta da ECLB destinada para a missão com literatura evangelística. São aqueles folhetos que muitas vezes são impressos, né, e ajudam na evangelização, na missão, na evangelização. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. Enquanto nós recolhemos as ofertas, nós queremos cantar o 113, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Oh
gente que aceitou o desafio de trazer um repertório um pouco fora do comum, mas especial para essa data. Teve que estudar isso durante essa semana, ver direitinho, escolher. Obrigado por preparar essas canções. Gostaria também de agradecer aos colegas Rivário e Aldemes, que durante a semana também aceitaram o desafio, e ao pastor Tremlin, que de última hora a gente viu ele aqui e aproveitou também, com certeza se saiu muito bem também e trouxe uma participação muito importante. Obrigado então pela participação de vocês também. A Gabriela, então, que sempre prepara o material para a gente projetar. E também as nossas cantoras, né? Temos uma senhora da Yelp junto, isso é uma alegria, né? E também temos uma importada de Porto Alegre, né? Que eu acho que veio especialmente para nos ajudar no campo, né? Obrigado, Vera, também por estar conosco, nos ajudando também, né? Eu sei que 2, 3 noites não andou nem dormindo, né? De tanto ensaio, né? Brincadeira, né? Tá bom? Então eu convido para quem pudesse colocar em pé e ao final desse culto, recebam a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos vocês.